Você sabia que a reserva feita num veículo de comunicação para veicularmos determinada propaganda é uma reserva incancelável? E isso é justo, porque aquele espaço reservado ele não será comercializado para nenhum outro anunciante, independente se esse outro anunciante quiser pagar o dobro, o triplo, porque quando a reserva é feita é mediante um contrato assinado. Portanto, a gente não pode cancelar. Para cancelar, uma multa pesadíssima é paga. E isso eu estou falando de negócio, de coisas e não de pessoas. Mas infelizmente, cancelar pessoas está sendo muito fácil. Cancelar. Toda a nossa geração sabe exatamente o que é isso. Todos nós já tentamos cancelar algumas coisas, encomendas, pedidos. E cancelamento era algo que a gente fazia, era uma ação que nós desenvolvíamos apenas direcionado a coisas. Infelizmente, a nossa geração desenvolveu algo extremamente pequeno, baixo, causa assim um certo nojo. É a cultura do cancelamento. Lamentavelmente, se você não agrada determinado segmento, as pessoas vão lá e te cancelam. Embora ser uma linguagem atual, embora ser uma atitude que meio que virou modinha nesses tempos para as mídias sociais, a cultura do cancelamento ela já existia. As pessoas cancelavam umas às outras, dando um gelo, deixando no vácuo, enfim, simplesmente ignorando. As pessoas cancelavam umas às outras, não as convidando para sua festinha, para o seu aniversário, para sua comemoração. Não são poucas as histórias de pessoas sentindo-se rejeitadas pela própria família, rejeitadas por amigos, por grupos na escola, na universidade. Só que essa cultura do cancelamento, ela extrapola pequenos guetos e ela chega nas mídias sociais, onde você não pode ter uma opinião diferente, você não pode ter uma visão diferente da maioria ou de determinadas minorias. E aí a grande solução que os formadores de opinião, que os modinhas da atualidade do presente encontraram foi: vamos cancelar. Eu sou de uma época onde a gente não exercia esse direito de cancelar os outros. Nós éramos sempre desafiados ao diálogo, a uma boa conversa, onde a gente argumentava com lógica, com racionalidade, também com emoção, por que não? Mas sempre procurando chegar num denominador comum. Amizades sempre foram caras. Amizades a gente sempre lutava para preservar e não para cancelar. O fato é que essa modinha das mídias sociais extrapolou a mídia social e ela chega nos relacionamentos mais íntimos, mais afetuosos e mais caros. Histórias de pais querendo cancelar os seus filhos não faltam. Eu conheço algumas e acompanho algumas. Esposas querendo cancelar os seus maridos e maridos querendo cancelar as suas esposas. Ovelhas querendo cancelar pastores e pastores querendo cancelar algumas ovelhas. E aí as pessoas encontram no cancelamento uma solução para a sua incapacidade de relacionamento, para a sua incapacidade de diálogo, porque amizades, elas são caras. Amizades levam anos para serem construídas, desenvolvidas e amadurecidas. E aí, por causa de uma opinião contrária, você simplesmente joga fora. Como? Cancelando. Cancela essa pessoa, cancela esse grupo, cancela aquela turma, cancela aquela família. Cancela. Não, nós deveríamos voltar a práticas um pouquinho mais humanas, um pouquinho mais profundas e um pouquinho mais inteligentes. A palavra de Deus vai dizer que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são justamente os nossos pecados. Sim,
os nossos pecados seriam motivos suficientes para que Deus nos cancelasse, para que Ele falasse assim na sua reunião diária com o Filho à sua destra, com o Espírito Santo, com os anjos. Bom, essas pessoas aqui que insistem no pecado, cancelam. Infelizmente, essa é uma visão de muita gente que segue os caminhos da fé. Mas quando o texto diz que o que nos separa de Deus são os nossos pecados, o texto dá ênfase. A nossa prática, ela traz peso na consciência, peso no coração e nos dá uma sensação de inadequação para o relacionamento com o divino. Mas aí, o Deus que poderia cancelar, ele não cancela. O Deus que poderia me cancelar, que é Pai, que é meu Senhor, que é meu Salvador, ele chega ali em Isaías capítulo 1, nos versículos 18 e 19, que é um dos capítulos assim mais tristes da história do nosso planeta, porque ali tem toda uma narrativa da decadência humana, socialmente, filosoficamente, espiritualmente falando. Mas nesses versículos, o Espírito Santo, de uma forma muito amorosa, muito afetuosa, vai dizer para mim e para você: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a branca lã. O legal dessa promessa é que antes Deus fala assim: venham a mim, arrazoai, vamos bater um papo, vamos conversar sobre as suas práticas erradas. Exatamente o que eu falei há pouco, diálogo. Então é muito legal quando Deus soberano, que habita nos céus, totalmente santo, ele se abre e nos chama para uma DR, para a gente discutir o nosso relacionamento com ele. Que eu e você, a gente também diga não para a cultura do cancelamento, porque cancelar pessoas pode se tornar uma arma contra nós mesmos. Nós mesmos podemos começar a sofrer os danos do cancelamento de outras pessoas. Cancele essa visão, cancele essa ideia e coloque no seu coração a mesma atitude que a gente encontra no Deus Pai. Vamos conversar, vamos debater, e os nossos pecados, que são gravíssimos, Ele promete tornar brancos, ainda que sejam vermelhos. Quem sou eu? Quem é você? Para não tolerarmos e suportarmos, e por que não, perdoarmos todas as ofensas que fazem contra a nossa pessoa, contra a nossa família. Perdoe mais. A bênção de Deus, ela é infinitamente maior, abençoadora, por que não, inexplicável, como nenhum cancelamento jamais vai conseguir ser, e muito menos trazer paz para a sua alma e para o seu coração.